Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a secretária de Educação de Blumenau, Patrícia Lueders, a coordenadora do Conselho Municipal de Educação de Blumenau, Maria Luísa Oliveira, e o professor Maurici Nascimento, foi secretário de Educação e foi o secretário que, na gestão dele, há 25 anos, surge o Conselho Municipal de Educação. Bom, assunto aqui não falta. No bloco anterior, a gente, o professor Maurici explicou como que surgiu o Conselho naquele momento, há 25 anos. A gente falou um pouco aqui também de como o Conselho se articula e de como ele trabalha com a Secretaria de Educação, mas agora a gente vai entrar num ponto que é interessante e certamente você que está em casa gostaria de ouvir. Como que Blumenau lida com as questões, hoje, na mídia, elas são consideradas como polêmicas, e são polêmicas, como a questão de gênero, sexualidade, ensino religioso e a educação étnico-racial. Enfim, de que forma a Secretaria de Educação de Blumenau lida com essas questões. E ninguém melhor para falar a respeito disso do que a própria secretária. Patrícia, como que... Então, hoje nós temos documentos que normatizam a própria Diretriz Municipal de Educação, o nosso Plano Municipal de Educação aprovado também. E é claro que essas discussões, cada vez mais, elas estão latentes no dia a dia da vida escolar e, sem dúvida, quando ela traz do banco escolar para a Secretaria de Educação, seja diretor, coordenação, que seja para uma mudança ou que seja para uma aceitação, automaticamente a gente tem que passar para o conselho qualquer mudança e qualquer medida. Um exemplo muito próximo que nós temos agora é a aprovação, eu vou pegar do ensino religioso, muito próximo, há uns 15 dias a gente teve pela esfera federal a aprovação que o ensino religioso ele deve se tratar de forma confessional. Isso nos traz estranheza porque nós temos uma Constituição que traz que o Estado é laico e automaticamente o ensino religioso ele se trabalha com a ciência da religião e ali você tem toda uma oportunidade de discussão. Então, um exemplo, estamos encaminhando para o Conselho Municipal de Educação a aprovação que as escolas municipais públicas de Blumenau continuem trabalhando enquanto ciência da religião e não enquanto religião confessional. Porque hoje, pela diversidade das religiões, seria humanamente impossível e um processo que não é democrático tratar apenas de uma religião que seria a do PPP daquela escola ou muitas vezes a que o professor acredita. E essa não é a função social da escola. A escola ela está ali para trazer o conhecimento científico aos nossos alunos. E a questão de gênero também é uma outra discussão, né? Passa inclusive aqui pela universidade, os espaços que a gente precisa, a partir dos espaços que a gente precisa trabalhar, né? Porque a questão de gênero, nós não vamos ter apenas os alunos com suas orientações sexuais, né? Mas também tem a questão do transexual, que está aí. E as escolas vão ter que se preparar para trabalhar com isso, né? Blumenau discute isso? Maria. Bem, eu não estava na época em que foi elaborado o Plano Municipal de Educação, né, da questão do gênero, mas infelizmente nós tivemos uma situação que o Conselho de Blumenau, nós vamos ter que resolver, quando o Conselho, juntamente com todos os segmentos, que aprovamos e somos a favor, a discussão de gênero nas instituições de ensino. Infelizmente foi para a Câmara de Vereadores e foi vetado. Então nós estamos aí com um problema e que nós vamos ter que resolver. Então o Conselho irá se manifestar, vamos promover talvez um debate, um seminário para que a gente possa discutir, porque achamos e consideramos a importância desse tema e que hoje não se pode aceitar que um tema como esse ele possa ser simplesmente proibido, essa discussão e essas manifestações. Agora, aquilo que você falou, nós temos que ter políticas públicas, formação continuada para os nossos professores, para que eles realmente possam trabalhar essas questões dentro do âmbito escolar.
Então, isso também é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, a criação dessas políticas. A criação dessas políticas públicas para a execução. E o Conselho, como é um órgão fiscalizador, um órgão deliberativo, ele vai acompanhar. Essas discussões, professora Maurici, elas já aconteciam lá no surgimento do Conselho? Não, elas não eram assim tão relevantes, vamos dizer assim, naquele momento, né? Naquele momento ainda não eram tão relevantes, né? Mas eu gostaria aqui de continuar aquilo que a Patrícia e a Maria Luísa falaram. Eu fui presidente da Undime de Santa Catarina em 93, 94, e depois, quando voltei, fui vice-presidente da Undime. Então, que é a União dos Dirigentes Municipais de Ensino. E a gente, com isso, nós tínhamos um contato muito grande com Brasília, com reuniões e tal. A gente sempre discutiu uma coisa que é uma angústia nossa, deve ser, a Patrícia também está vendo isso, né? Que são as agências formadoras. Tá? As agências formadoras, né? Eu posso dizer isso porque eu fui professor da pedagogia há muitos anos, né? Então, eu acho que nós temos que ter as agências formadoras, né, mais conectadas com as realidades que nós vivemos no município, né? Isso mesmo. Porque, afinal, nós formamos professores para as redes, seja municipal ou seja estadual, nós formamos professores para as redes, tá? Então, às vezes, nós perdemos um tempão discutindo, vamos dizer assim, as teorias pedagógicas e elas, às vezes, não têm essa repercussão porque a rede não está dentro daquela discussão. Então, eu acho que a formação é que vai nos dizer, olha, formar professores para ciências religiosas, que eu concordo plenamente, porque eu acompanhei esse trabalho aqui em Blumenau, né, a professora Luciana e outros, né? Formar professores para discutir essa questão, né, da sexualidade, né? Nós mesmos pediatras, nós recebemos agora esses dias um manual que a nossa Sociedade de Pediatria, junto com o Departamento de Adolescência, que é sobre um manual sobre a disforia de sexo, disforia de gênero, aliás, né? Aonde tem toda e como é que a gente lida com isso, qual é o papel nosso enquanto pediatras de lidar com essas questões que estão no nosso consultório. Elas estão no nosso consultório. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós damos, que tipo de atenção nós estamos dando, né? Então a gente tem que cuidar muito também, porque quem vai discutir essas questões, não é ensinar, é discutir essas questões, tem que estar preparado. Não pode ser assim no oba-oba ou da orelha. Coisa. Né? Através de conhecimento. Não pode ser aí, tem que ter conhecimento científico para poder transformar isso numa prática, né? Numa prática, né? Uma política então você que tem que casar essa discussão entre a teoria e a prática do dia a dia, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente se ressente. Me desculpe, mas eu acho que se ressente. E as nossas formações, por melhor que elas sejam, elas não vão alcançar isso. Elas não vão dar conta disso. E hoje a imprensa porque nós faz lidamos um com recorte. outro universo, né, professora? Isso mesmo. E a imprensa faz um recorte das situações, seja da discussão de gênero, sexualidade, os temas mais polêmicos e latentes que estão hoje. E é o recorte que chega até aquele aluno, que chega até o professor. E daí fica a informação pela informação e não a informação pelo conhecimento. E esse é o cuidado. Hoje a gente precisamos ter formadores de conhecimento científico, porque são temas que precisam sim ser discutidos. E até assim, um tema tão polêmico como esse, não podemos deixá-lo debaixo do tapete. Sim. Nós temos que tirá-lo e temos que assumir, sim, essa responsabilidade e fazer essa discussão. Nós temos que ter coragem para isso. Ontem eu estava ouvindo uma pesquisa nos países latinos. O Brasil, né, nós temos 1.016 alunos que participaram dessa pesquisa online, de 13 a 16 anos, né, e que eles sofrem bullying de homofobia dentro das instituições de ensino. Né? E o professor e a família
também foi constatado nessa pesquisa que eles não estão preparados para lidar com essas questões. Né? Então, nós temos que ter respeito por esse tema, temos que ter responsabilidade e temos que ter direção de que forma a gente vai fazer e vai executar. Não é colocando debaixo do tapete que nós vamos resolver o assunto. Mas também, por outro lado, né, Maria Luísa, eu acho que não pode ser a coisa de uma superficialidade, como a Patrícia falou agora, né? Então, não é de recorte de jornal que se faz Exatamente. isso. Né? Essa preocupação tem que É estar... uma coisa séria. Né? Vamos discutir com seriedade. Se a pessoa, por exemplo, não tem disposição para discutir aquele assunto, mas há quem queira discutir. E há quem tenha condição de fazer isso. Então, Isso vamos mesmo. entregar para quem tem condição Que, aliás, de fazer. esse é o papel dos órgãos públicos, fazer com que, né, se trabalhe com essas questões. Bom, o tempo aqui é exíguo, né? O tema que a gente trouxe, ele é imenso. E, infelizmente, a gente, né, tem que finalizar. Mas eu só queria perguntar para a Maria o seguinte. O conselho, ele se reúne com que frequência? Então, as nossas sessões plenárias ordinárias, elas são uma vez ao mês que elas ocorrem. E nós temos ainda a mesa colegiada, que são os assuntos que vão para as comissões. Das comissões, elas então vão para o plenário, para então a deliberação. Maria, eu quero te agradecer, muito obrigado por você Nós estar que agradecemos aqui. essa Patrícia oportunidade. também, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? A gratidão é toda nossa. Tá? Professor Maurici, o senhor é da casa, né? Eu gostaria de agradecer a você, agradecer a Patrícia. E também, nós não podemos esquecer que nesses 25 anos, passaram muitos que coordenaram o Conselho Municipal de Educação. Verdade. Então, com cada um Muitas deles, nós histórias. temos uma dívida de legado. gratidão. Isso mesmo. Muito obrigado. Verdade. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças da secretária de Educação de Blumenau, Patrícia Lueders, a coordenadora do Conselho Municipal de Educação de Blumenau, Maria Luísa Oliveira, o professor Maurici Nascimento, foi secretário de Educação por um bom tempo em Blumenau, e falaram aqui dos 25 anos do Conselho Municipal de Educação de Blumenau. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.